Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Reniel, sejam todos bem-vindos ao A2. Hoje vamos falar de Zygmunt Bauman, do seu livro 44 Cartas à Modernidade. Mais especificamente vamos falar sobre educação, se o mundo é inóspito à educação. É um texto dividido em 3 cartas e vamos pensar um pouquinho do que o Bauman traz, pensando sociedade, educação e quais são os problemas talvez desse texto do Bauman. Antes da gente começar, gostaria de deixar aqueles recados básicos da semana. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no nosso canal, aproveita para ir lá no Instagram, conhecer a gente no Instagram também, no @a.2 e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Recentemente eu li o texto do Bauman, Se o Mundo é Inóspito à Educação. É um texto no livro 44 Cartas à Modernidade e que o Bauman vai tentar pensar então quais são os problemas ou qual é o problema atual da educação no mundo contemporâneo. O Bauman fala que a educação sempre esteve em conflito, sempre foi uma zona de conflito entre as classes, entre as pessoas, mas ele fala que a sociedade atual, contemporânea, tem algo de específico nesse problema e está tentando entender então o que é isso e como solucionar esse problema. Importante lembrar que o Bauman é um escritor de muito alcance comercial, no entanto eu nunca li nada dele, esse foi o primeiro contato que eu tive com a obra e talvez falte o entendimento de algumas nuances do seu pensamento. Mas aqui a gente vai pensar esse texto específico e pensar a educação pensada por Bauman, quais são os seus limites desse pensamento educacional, pedagógico que ele defende. Porque o Bauman ele é muito conhecido por criticar o capitalismo, principalmente o capitalismo contemporâneo, que vai chamar de modernidade líquida. O Bauman divide a modernidade em 2 momentos. Uma modernidade sólida e uma modernidade líquida, que seria o mundo contemporâneo. E o mundo sólido seria aquele mundo dos nossos avós, onde existiria ainda uma tradição que fosse respeitada. Importante a gente entender que nem sempre, quando um autor critica o capitalismo, como o Bauman faz em certos momentos, e é interessante olhar a crítica do Bauman sobre o capitalismo, como por exemplo a autoexploração e o automonitoramento do capitalismo contemporâneo. É importante lembrar que nem toda crítica ao capitalismo é revolucionária. O Walter Benjamin lembra que há críticas contra o sistema capitalista que na verdade almeja defender uma ideia clássica, um ideal clássico europeu de cultura, de sociedade, de política, e desconsidera uma pluralidade de outras ideias fora desse eixo eurocêntrico. Então o Bauman, que é muito conhecido pelas relações líquidas, as relações efêmeras, vai falar que o mundo atual, esse mundo onde nada tem valor, esse mundo onde tudo se desfaz, que as pessoas de hoje elas não têm mais apego com o compromisso. Seja o compromisso das relações humanas, seja o compromisso das relações trabalhistas. As pessoas não querem mais essa, como podemos dizer, a lealdade, o compromisso com o eterno. E para Bauman, isso acaba criando um mundo onde a renovação é pauta a todo momento, onde não existe uma calma, um momento para reflexão, e as pessoas acabam até colocando essa ordem da renovação constante, da hipertrofia das informações. As pessoas acabam reproduzindo essa efemeridade do conhecimento também para a área do saber. Então o saber acadêmico, o saber universitário, que exige um compromisso muito amplo, um compromisso de quase uma vida, é rejeitado em nome de aplicativos, de programas, de softwares que vão ensinar essas pessoas um trabalho muito mais rápido, a ter um sucesso muito mais momentâneo. Então o conhecimento eterno, segundo Bauman, passa a ser rejeitado pelas pessoas. Ninguém quer mais esse compromisso com o saber, muito mais até o trabalho de conquistar esse saber. O mundo hoje se renova tão rapidamente, são tantas informações, são tantos paradigmas novos que surgem, que o saber é algo errôneo.
A educação hoje, para o Bauman, não é mais a fiel representação de uma realidade. Na verdade, para o Bauman, o verdadeiro saber se perde do conhecimento. Mas é importante fazer uma pausa e tentar refletir e entender o que o Bauman está defendendo como essência da educação. Ele até vai citar aqui, por exemplo, o autor Werner Jäger, para falar que a essência da educação, dos procedimentos pedagógicos tradicionais que sobreviveram ao longo dos séculos e dos milênios na humanidade, foram aqueles preceitos da paideia grega clássica. E que esses preceitos defendidos pelos gregos seriam os verdadeiros princípios da educação do homem. Os verdadeiros e únicos princípios que deveriam ser mantidos, respeitados e defendidos, pelo mundo moderno sólido. E que o mundo moderno líquido acaba por se desfazer, jogar esses saberes tradicionais na lixeira. E talvez aqui caiba a nossa primeira crítica ao Bauman. Como que a defesa, como que ele pode defender, na verdade, esses preceitos da paideia grega como os preceitos eternos de uma educação. Primeiro ele fala que existem leis da natureza que são imutáveis e que existem leis também do comportamento humano que são eternas. E que são esses dois preceitos de eternidade da natureza e do ser humano que legitima esses saberes paideicos gregos. Mas a questão é, será que em todo o globo a educação tem que ser necessariamente a mesma? Será que a educação desenvolvida para os gregos é necessária, é uma demanda das pessoas que vivem nas Américas, que viviam nas Américas, ou sociedades africanas, asiáticas? Será que essas mesmas ideias, esses mesmos preceitos são necessários? E são os únicos verdadeiros? O Bauman ele tem uma fixação na ideia de universalidade, mas é uma ideia universal do homem grego europeu, do homem branco. É a história do homem branco que ele defende aqui, a educação do homem branco. Sem se lembrar que por mais que as leis da natureza sejam as mesmas, a primavera é precedida pelo verão, pelo outono, inverno, as condições materiais, sociais, culturais, políticas são outras, E cada homem lida, diferentemente com essas questões. Cada sociedade vai lidar diferentemente com isso. E aí outro ponto que o Bauman critica do mundo moderno é que o excesso de informação, o excesso de dados, de saberes hoje que são difundidos pelo avanço da globalização, torna o próprio conhecimento errôneo. E aqui, de certa forma, há uma crítica ao paradigma científico atual, pelo menos pelo que eu entendo. Mas ele critica, de certa forma, esse saber superficial, que é de certa forma, o paradigma da hermenêutica da superficialidade, que foi desenvolvido pelos pós-modernos, ao invés daquele paradigma da hermenêutica da profundidade, elaborado por Descartes, e o seu plano cartesiano, nós temos, após Foucault, uma hermenêutica diferente, que é exatamente rasa, exatamente superficial. E o conhecimento, então, ele se torna-se inútil, ele se torna-se errôneo, porque, de certa forma, para o Bauman ele é relativo. Ele não é mais um conhecimento puro, ele é um conhecimento relativo. Bauman é um defensor daquela ciência positivista, ortodoxa. É isso que, de certa forma, eu, pelo menos, entendo nas entrelinhas do seu texto. Mas é importante a gente lembrar que na ciência não existe um paradigma final, uma hermenêutica final ou um produto do conhecimento final. Cada sociedade, cada tempo, cada grupo social vai criar novos paradigmas, E é necessário conhecer, entender o funcionamento desses paradigmas para que se possa criticar. E é muito engraçado que, para o final do texto, o Bauman vai acabar fazendo um elogio, por exemplo, para o método behaviorista, porque ele fala que o Pavlov, com seus
qual que é o termo que ele usa, é o labirinto. Ele fala que o Pavlov, com seus labirintos, ele conseguia instruir os ratos a itinerário certo e o itinerário errado. Ou seja, o mundo sólido, né, o mundo do plano cartesiano, dos métodos ortodoxos, eles conseguiam muito mais facilmente indicar para o ser humano qual que é o caminho certo, qual que é o caminho do sucesso, né? Como se os seres humanos pudessem ser adestrados, domesticados como animais, né? Como ratos ou como peixes, que o Bauman gosta de comparar ao ser humano. E o sucesso dessa dominação, né? desse paradigma ortodoxo, dessa dominação ortodoxa, é exatamente o sucesso em impor regras aos seres humanos, impor os limites do seu comportamento. Ele chega até mesmo ao ponto de exaltar e elogiar o Fordismo, né, o sistema de produção fordista e o sistema de organização dos quartéis militares, com a sua estrutura de disciplina panóptica, como exemplo perfeito da pedagogia que ele almeja, né, uma pedagogia que mostre o caminho certo. E ele chega até mesmo a considerar essas estruturas do Fordismo e do militarismo como estruturas universais, né, para a educação do homem. Bauman vai continuar a sua crítica ao capitalismo, e talvez aqui seja o ponto mais problemático do que ele pensa em educação, é que ele fala que o novo mundo do trabalho hoje exige novos conhecimentos. Então os mestres, os antigos mestres que ele idolatrava, não tem valor hoje no mundo dos workaholics, né? De fato, existe um mundo superficial, de um conhecimento superficial que é dominado pelos coaches, mas o Bauman não faz uma diferenciação do que ele está falando exatamente. E só fala que hoje as pessoas não buscam os antigos mestres e buscam orientadores, né? Pessoas que vão, na verdade, ensiná-los a andar. Hoje os novos profissionais querem aprender a andar. E o Bauman fala que isso é errôneo, que o certo seria o mestre ensinar o caminho certo, o caminho do conhecimento, o caminho do saber verdadeiro, universal. Que aí eu acho que é aí que mora o perigo, né? Sim, como assim? Existe somente um caminho certo? Existe somente uma possibilidade de se saber a verdade sobre algo? Existe a possibilidade, na verdade, de saber a verdade sobre algo? E se existe só um caminho, por que não se alcançou ainda? Essa é a questão. Então, o Bauman ele critica aquelas pessoas que buscam aprender a caminhar por si só. E não sei, né, para quem talvez leu Paulo Freire, eu acho que é isso que Paulo Freire defende, né? Que ensinemos os nossos alunos, né, os nossos jovens, a caminhar por si só. Cada um tem um caminho, cada um tem um percurso intelectual. E cada um está em busca de encontrar o seu objeto de estudo. Muito dificilmente vamos encontrar a verdade como Bauman almeja, né, através desse caminho verdadeiro, dessa trilha verdadeira. Para finalizar, Bauman fala então que o mundo atual, extremamente massificado, extremamente hipertrofiado de informações, de dados, ele desnorteia as pessoas comuns, né? As pessoas comuns para o Bauman não têm capacidade de encontrar o saber no tanto de informação disponível. Essa é uma crítica que é feita por muitas pessoas, né, sobre essa hipertrofia dos dados, né, que é possibilitado pelo mundo digital. Mas o problema do pensamento do Bauman, para mim, é ele achar que pessoas intelectualmente desenvolvidas podem descobrir esse caminho através de mestres e pessoas comuns não. Que as outras pessoas vão ficar inertes, né, abobalhadas no meio desse monte de informação. Todas as informações adquirem o mesmo valor, né, diante dessa massificação. As notícias, né, elas perdem o valor. Como distinguir o valor de alguma coisa no meio dessa super divulgação, dessa hiperdivulgação de dados, né? É muito difícil. E para Bauman talvez a solução está exatamente em saber como classificar
os dados, os temas nesse monte de informações que são nos projetadas, né? Pelo mundo capitalista, pela globalização, essa hipertrofia de dados, de notícias, de imagens. Como classificar aquilo que é importante ou não? É isso que Bauman coloca, né, como o trabalho a ser feito. E nesse mundo que a gente vive, então, onde as coisas chegam, né, massificamente, é impossível esse trabalho para o Bauman. É impossível esse trabalho sem um mestre que ensine o caminho. E eu acho que esse é o problema. Né? O Bauman, na verdade, o problema do Bauman é acreditar que o caminho verdadeiro é o caminho clássico europeu. Nada contra os clássicos europeus, né? Mas não pode ser o único caminho. Né? Principalmente quando a gente entende, na verdade, que a globalização, essa massificação de dados, imagens, esse mundo líquido, como Bauman fala, talvez ele não seja assim para todas as pessoas na face da Terra. É importante, a Susan Sontag fala muito sobre isso quando ela vai pensar a imagem, né? A Susan Sontag faz um ensaio incrível sobre fotografia, sobre o impacto da fotografia e da tecnicidade da arte no mundo moderno, como isso gera, né, essas imagens em alta escala, onde a imagem substitui a realidade, mas a Susan acaba fazendo uma ressalva lá no Diante da Dor dos Outros, seu segundo ensaio sobre as imagens, falando o seguinte: nem todas as pessoas, nem todos os locais, as culturas, todas as partes do mundo vão receber as imagens de uma mesma maneira. Né? O globo terrestre ele ainda é muito plural, muito diversificado nos seus contextos materiais, culturais, políticos, tecnológicos, para a gente afirmar que todo mundo vive uma modernidade líquida. O meu intuito aqui não é criticar e falar que não existe modernidade líquida. Até existe, mas temos que lembrar que Bauman é um polonês, é um europeu. Né? Ele está falando de uma sociedade muito específica da Europa, e tudo bem defender seus ideais europeus clássicos. O que não podemos é pegar o seu texto e lê-lo sem criticidade, sem tentar entender esse texto na nossa realidade, que é muito mais diversa, muito mais plural, muito mais contraditória, desigual do que o mundo europeu, né, de hoje. E talvez para nós brasileiros, né, o importante, né, nesse mundo massificado, cheio de dados, informações, imagens, a forma mais inteligente de poder interpretar a realidade hoje é abandonando esses ideais eurocêntricos. É pensando, né, em ideais relativos à nossa sociedade, à nossa cultura, né? Ideais que foram silenciados, sucumbidos devido à herança, à tradição europeia. E, obviamente, é importante ler os clássicos, né? A gente está cheio de clássicos aqui na nossa estante, mas é importante superá-los, né? O clássico está aí para ser superado. Não existe um caminho único, como o Bauman almeja. Pelo menos é o que eu acredito, né? Cada um pode pensar como quiser, mas imagina, cada pessoa tem o seu caminho intelectual. É um pouco para a gente se reafirmar diante da leitura, a nossa interpretação, né? Não aceitar essas ideias eurocêntricas como as verdadeiras e únicas. Elas dizem respeito do homem branco europeu. E, bom, esse texto é um texto que eu li para uma disciplina de filosofia e educação. Comecei a fazer mestrado esse semestre e, como é um texto que alugou um duplex na minha cabeça, né? Fiquei pensando nele a semana inteira, discutimos na sala de aula e resolvi trazer para vocês um pouquinho, né, dessa discussão, do que eu pensei, dessa leitura. E, bom, e deixa aí o que vocês acham do Bauman. Foi meu primeiro contato com o autor, como eu disse. Gosto de alguns apontamentos dele. Tem apontamentos interessantes sobre o capitalismo, mas eu o considero ele um pouco conservador, né? Acaba defendendo esses ideais universais, que não é universal coisa nenhuma, né? É muito particular.
E comenta aí, compartilha, se inscreva no nosso canal e a gente se vê até semana que vem.